Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje comigo, Edwards Miranda. Fala, galera, vocês estão bem? E ele, André Rocha. E aí, gente, bom dia. Puta que pariu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai. Hoje nós vamos falar um pouco de vários temas, na verdade. Nós vamos abordar principalmente a ideia do salário mínimo, a histórico, enfim, qual as implicações dele, qual é a visão libertária sobre o tema. E também a gente vai dar alguns pitacos sobre a nova nota de R$200, o nosso Lobo Guará, né? Que vai ser Eu achei que era o cachorro caramelo. Mentira, é o Lobo Guará, sim. E alguns outros assuntos que surgiram aí na mente do André. Antes de ir pra vinheta, tio André, qual é que barulho foi esse? Efeitos especiais. Aí sim. Nosso editor tá deitando nos efeitos. Ao vivo ainda, tá ligado? Quais são os recados? Pra ser sincero podcast no Instagram. Exato. Exato. É isso? E o site agora? Eu não deixo no final pra ficar mais fresco Falou. na cabeça da galera. Pode ser? Tu é fresco, é? Às vezes. Sobe a vinhetinha. Tô chorando, você foi quem um dia não me viu chorar. Chora por chorar. Edwards. Eu? O cara já começa me perguntando as coisas, velho. Não, eu vou te fazer uma pergunta diferente. Faça uma pergunta, Uma então. contextualização. É correto afirmar que a ideia do salário mínimo é uma ideia racista e sobretudo contra os pobres? Totalmente. Disserte. Então, a ideia do salário mínimo, ela começou principalmente com aquela turma que existia entre o século XIX e XX, entre 1800 e 1900 ali, Do na café virada. com leite? No Brasil não específico. Eu acho que sim. Eu acho que era no mesmo ano do café com leite no Brasil. Eu não lembro. Não, isso é aqueles presidentes lá que eram entre São Paulo e Minas, tá ligado? E eles Sim. dividiam a presidência. Então, eu acho que é nesse mesmo tempo. Só que isso é mais evidente nos Estados Unidos. Fim da guerra de secessão, na guerra civil deles lá, né, na verdade, entre norte e sul. O norte escravagista, quer dizer, o sul escravagista e o norte mais anti-escravagista. Eles queriam salários livres, enfim, olha, tem um cachorro aqui. O que aconteceu? Final da guerra, o sul teve que se modernizar no sentido de não ter mais escravos, certo? Estão falando. De não ter mais escravos. Então, eles trabalhavam muito na área de construção, principalmente construção civil. E ele vai mexer no meu microfone mais ainda, porque ele quer que eu fique assim, ó. Não, calma. Aí o sul... Então, aí o sul eles trabalhavam principalmente com construção civil. E por principalmente ter uma maior quantidade de negros nessas empresas, eles pagavam menos. Ou tipo assim, o sul era bem menos desenvolvido, então eles ganhavam muitas obras públicas no norte, principalmente. O estado ia pagar uma construção de uma ponte, ia fazer lá o que a gente conhece como licitação, e o sul acabava ganhando, empresas sulistas. Então, vários economistas, várias pessoas começaram a ficar meio chateado com isso, porque tinha muito negro trabalhando, tendo emprego, salário, enquanto tinha muito branco sem desempregado. Aí eles criaram, eu não lembro exatamente o nome da lei, mas foi uma lei que criava uma restrição no salário, basicamente para serviços públicos. E depois, com o tempo, isso foi expandido para todo tipo de trabalho. Eles obrigavam que, para você fornecer um serviço, algum trabalho de construção para o Estado, os funcionários que trabalhassem nessa obra tinham que receber, sei lá, um mínimo de um salário. Vamos supor que o salário mínimo seja $100. Então, tipo, todo mundo tinha que receber no mínimo $100. Isso daí fazia com que aumentasse o custo da obra, além de que as empresas sulistas começaram a perder. Porque, tipo, a gente tem que lembrar do contexto histórico dos Estados Unidos, né? Tinha ainda muito racismo nessa parte. E os caras, basicamente, eu tenho que pagar $100. Por que eu vou pagar $100 para um negro, sendo que eu posso pagar $100 para um branco? E começou a acontecer isso
para deixar os negros principalmente à margem da lei, fora do serviço, do trabalho de construção civil. Isso foi expandido para toda uma economia. Então isso começou só na construção civil. Começou só na construção civil e foi expandido. Eu recentemente, eu acho que tem umas 3 semanas, eu fiz uma postagem até no Instagram que falava sobre isso. Aí tinha algumas frases de uns economistas da época, algumas frases assim que você fala, mano, isso daqui é bem bizarro, extremamente racista. Só que as pessoas, de certa forma, se perderam nisso. Uma das frases que eu peguei aqui, deixa eu achar, o salário mínimo vai proteger o padrão de vida dos australianos brancos da detestável concorrência das pessoas de cor, e em especial dos chineses. Isso aqui foi um economista que viveu entre 1884 e 1977. E tipo, as pessoas falavam abertamente desse tipo de coisa. Esse cara, pra se ter ideia, ele era membro da comissão de salário mínimo de Massachusetts. Tipo, foi um dos caras que colocou... Elaborou ali o rolê, né? Que colocou o salário mínimo como uma lei pra todo o país. É sériozão isso aí que ele falou. Ele falou sériozão. E tipo, tinha muito mais. Quer ver? Como que é o nome daquele cara do Ideia 7K? Esse é o Rafael Lima. O outro, o Luan Esperandio. Ele colocou 20 frases. Eu vou ler aqui. Dá uma pausa. Tinha esquecido disso, lembrei agora. Voltamos, vamos lá. Fiz a pesquisada aqui. Primeira frase, do Royal Maker, um acadêmico de Princeton, comissário do trabalho de Randall Wilson, retirado do Political Science Quarterly. É tipo uma revista científica de economia da época. É muito melhor decretar uma lei de salário mínimo, mesmo que ela prive os mais desafortunados de conseguir emprego. É melhor que o Estado sustente totalmente os ineficientes e previna a sua procriação do que subsidiar a incompetência. Afinal, isso permitiria que eles trouxessem ao mundo mais gente como eles. Então, ou seja, os caras preferiam que deixar essas pessoas que eles queriam, sejam imigrantes, negros, pessoas com deficiência mental, que não trabalhassem. Para isso, o Estado poderia pagar algum subsídio para eles só sobreviverem por enquanto, senão se matar logo de cara ia ficar feio, né? Então, tipo, deixava sobrevivendo ali, porque daí a chance deles procriarem era menor. Consequentemente, você ia acabando com aquela raça no país. A população, né? E isso numa revista científica. Tem outro aqui. Como lidar com os empregáveis? Eles devem ser simplesmente eliminados. Um economista da Universidade de Harvard. E isso foi em 1877. Não tem nome? Tem. O nome do cara é Frank Taussig. Se você vê esse nome, já sabe que o cara é racista. Ó, isso daqui agora tá o mesmo cara num livro, no manual de economia, Princípios da Economia. Ainda não chegamos na etapa em que podemos passar clorofórmio neles de uma vez, mas pelo menos eles podem ser segregados, largados em refúgios e asilos e prevenidos de propagar o tipo deles. São as pessoas que criaram as leis do salário mínimo. Teve um outro que é um professor de economia e sociologia na Universidade do Texas. Se os empreendedores ineficientes seriam eliminados, pelo salário mínimo também seriam eliminados os trabalhadores ineficientes. Não estou disposto a desperdiçar muita empatia com a classe deles, porque a eliminação dos ineficientes está alinhada com a nossa ênfase tradicional na livre competição e com o espírito e tendência da economia social moderna. Não há panaceia que pode salvar os incompetentes sem custar as pessoas normais. Afinal, eles são um fardo para a sociedade e para os produtores. Essas pessoas deficientes estão referindo a negros? Então, ele fala principalmente de negros, de imigrantes, que tinha os espanhóis, né, os mexicanos ali, os hispânicos de forma geral, e pessoas com deficiência mental. Deixa eu ver se tem alguma mais pesada aqui. Mas esse rolê deles, de defender, então, o salário mínimo é pra excluir essa galera. Sim. Porque eles não conseguiriam produzir
o suficiente para ganhar o salário mínimo. Ou isso, aí eles sairiam descartados. Exatamente. Tipo, a lei do salário mínimo, ela é a única lei que de fato faz o que ela foi feita pra fazer. É uma das poucas coisas do Estado que, tipo assim, funciona. Ela realmente do ponto de vista do que ela foi criada. Funciona, porque ela foi atende criada... o que ela pretendia atender, né? Quando ela foi criada, a ideia era tirar essas pessoas. Como é que se tira essas pessoas do trabalho? Pra pessoa que tá ouvindo, talvez ainda não tenha entendido como é que o salário mínimo funciona. Vamos lá. Se você coloca... O salário mínimo nosso no Brasil hoje é R$1.000. Significa que qualquer pessoa que não consiga produzir pro seu empregador aquele valor... Ele não vai ser contratado. Se eu recebo R$1.000... Claro que não vai custar R$1.000 pro empregador, né? A gente sabe que tem outros impostos e tal. Explica aí, o que vai custar pra ele. Tá. O R$1.000 é o dinheiro que chega na mão do trabalhador, mas geralmente o empreendedor vai pagar mais 50% disso. Então, juntando com o imposto ali, ele vai dar R$1.500 mais ou menos. Então, o empregador ele tem que dispor de R$1.500. Só que ele só vai fazer esse pagamento se valer a pena. Senão ele estaria fazendo caridade, ele não estaria tendo um trabalho, certo? Uhum. Então, ele precisa que o funcionário dele, pelo menos, produza R$1.500, no mínimo. Que com R$1.500 fica no 0 a 0. Pelo menos ele, né? Isso, para pelo menos ali ficar no 0 a 0. Só que claro que se um cara ele faz um empreendimento, ele espera ter lucro com isso. Ele também tem uma família, também quer sustentar, enfim. Então ele quer mais. Não tá fazendo de graça, caralho. Ninguém trabalha de graça, essa é a verdade. Então, a pessoa que não... Quem que vai conseguir produzir esses R$1.500, geralmente? São pessoas que tiveram algum nível de instrução, formação, enfim. Experiência. E isso é um dos maiores problemas no Brasil. Porque se existe uma lei de salário mínimo, aquele cara que acabou de sair da faculdade, ele não consegue emprego, geralmente. O cara tem uma formação, mas ele não consegue emprego. Por quê? Porque eu tenho que pagar no mínimo R$1.500. O que eu vou pagar pro André, que acabou de sair da faculdade, não sabe nada, em vez de pagar pro Danilo, que já tá no mercado de trabalho pelo menos há 4 anos? Quem que vai me garantir um retorno melhor? Quem que eu consigo perceber que já sabe como é que é o trabalho? Das vezes, o Danilo em qualquer situação. Exato. Tirando se fosse você. Se fosse você, o Danilo. Isso. Então, o cara sai da faculdade com dívida, tá ligado? Geralmente isso acontece. E aí você vê um problema que também acontece no nosso país. É um problema, tipo, você pega as pessoas que, enfim, fazem uma faculdade particular ou financiada, que seja, ela já realmente sai devendo. Assim. Ela já sai devendo e, tipo, sem emprego. Sem provisões de poder pagar a dívida que ela já tem, além dos custos que ela precisa pra sobreviver. E isso você começa a subir a régua do trabalho. Porque, olha só, talvez vocês lembrem, a gente não tava no mercado de trabalho isso, mas uns 10 anos atrás, quem tinha faculdade era um cara diferenciado. Não era todo mundo que tinha. Só 10? Eu acho que uns 10 anos atrás. Talvez um pouco mais. Mas vamos considerar 10 ali. Uhum. Então o cara que tinha o ensino médio era o normal. O cara que era um a mais, ele tinha ali a faculdade e tal. Então a régua era em quem tinha ensino médio. O mínimo que se tinha pra trabalhar tinha que ter ensino médio. Quando você começa a aumentar o salário mínimo, você começa necessariamente a colocar com que, tipo, bom, se eu tenho uma restrição aqui, eu vou começar a querer as pessoas que são mais qualificadas. Então, tipo, a partir de agora, se eu tenho que cobrar R$1.500, eu tenho que pagar R$1.500, então eu quero que todo mundo, no mínimo, aqui tenha faculdade. Então, o André, que só tinha o ensino médio, ele já foi caindo fora. Só que aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a ter faculdade. Hoje em dia, a faculdade não garante mais nada. Porque todo mundo tem. Agora é o Daqui rolê a pouco experiência, começa né? Experiência, ou pior. O que eu acho bem pior é começar a subir. Ah, não, tem que ter pós-graduação, ter isso. Só que isso não reflete, na prática, mais produtividade, mais serviço. Só reflete, tipo, uma coisa mínima. E quem geralmente vai conseguir isso são as pessoas que já estão no meio do modo tradicional, digamos assim. Isso. Porque os pais já tinham uma carreira, o cara teve uma... Ou seja, tem condições financeiras de chegar até a pós-graduação. Exato. As mesmas pessoas que defendem o salário mínimo como uma forma de reparação ou algum tipo de diminuir desigualdade, elas não percebem que isso efetivamente cria mais desigualdade. Porque quem que teve um estudo bom? Quem que teve uma família? Quem que aprendeu inglês? Bem, quem que teve um estudo de qualidade, quem pôde estudar e não trabalhar, bom, né? Um estágio bom, porque geralmente eu conheço o pai de não sei quem, coloca meu filho lá, não sei o que, não sei o que lá. São as pessoas que já têm dinheiro. Agora, o cara da favela, ele teve um ensino bom? Provavelmente não. Geralmente, se ele terminou o ensino médio dele não é de qualidade.
ele dificilmente vai ter condições de passar numa universidade pública. E dificilmente ele vai ter dinheiro para pagar uma universidade privada. Então ele não vai conseguir emprego. Aí, tipo, mas o salário mínimo R$1.000 agora. Só que ele não vai... O salário mínimo dele é 0. Essa é a realidade. O salário mínimo é 0. O natural é 0. É 0. Que você não recebe nada. Não sei se... Aí, talvez esse tema assuste uma galera. Mas o estado natural do humano é a pobreza. Sim. É a coisa natural. É tipo, você nasceu pobre, meu filho. Se você nasceu numa família com condições, enfim. Você é igual a 0, você é uma unidade igual a 0 no mundo. A partir da sua produção, que você vai começar a construir a sua riqueza, digamos assim. Pode ser que alguém passe a riqueza dela pra você. Que é geralmente o que acontece com os pais. Uma família. Né? Isso, uma família. Meu pai suou pra caramba pra conseguir alguma coisa e me passou. Legal. Então eu já não comecei no 0. Só que ainda assim, se ele não passasse nada, era o 0. Isso aí, uma vez entrei numa discussão com uma menina, ela era da área de psicologia, ela falou, não, mas isso é culpa do capitalismo, não sei o que, essa espírito... A gente podia fazer um episódio sobre críticas sinceras do capitalismo. Sim. Porque não é que ele não tenha problema, ele tem milhares de problemas. Mas mesmo assim, eu não sei se é um consenso entre nós três aqui, de todos os modelos econômicos, com todos os seus defeitos e suas condições boas, para nós o capitalismo é o que está melhor resolvendo o rolê. Ou não? O capitalismo laissez-faire, né? Tu disse. Isso, o capitalismo real, porque tem vários capitalismos. Não, hoje em dia... o que a gente vive não é um capitalismo livre. Realmente. Não é totalmente livre. Enfim, a menina de psicologia fez o quê? Sim. Aí ela começou a criticar, não, isso é culpa do espírito capitalista, selvagem do capitalismo, não sei o que lá. Eu falei, não, beleza, eu entendi isso que você falou. Lembrei, era da questão de pandemia. Que tinha gente, tava tendo aquela briga logo no começo da pandemia, sabe? Que tipo, fica em casa ou não fica em casa. Aí as pessoas, mas pra pessoa ficar em casa ela precisa comer, não sei o que. Daí ela, mas isso é culpa do capitalismo, que as pessoas precisam se colocar em risco para poder ter as coisas, porque se não fosse o capitalismo as pessoas iam ter tudo necessário para viver. Eu falei, vamos pensar numa época em que não existia capitalismo? Vamos pensar ali, sei lá, época das cavernas? Se você ficasse dentro da sua caverna, você ia ter comida? Ela, não. Tá, então você tinha que ir lá ou caçar um animal ou pegar alguma fruta, né? Ela, sim. Ou roubar. E o que mudou de lá pra cá? Efetivamente nada. A única diferença é que agora você paga por um dinheiro pra alguém que caçou ou alguém que coletou essa fruta. Tem no mercado já. Que tem no mercado. Mas você pode também fazer isso. De onde que vem isso? Do princípio básico de economia, que recursos não são ilimitados. Todo recurso, ele tem uma limitação. E por natureza, os nossos desejos são limitados. A gente sempre quer mais. A gente sempre quer alguma coisa. Só que os recursos, eles se limitam. Então, por isso que precisa de vamos dizer assim, uma situação de capitalismo para que haja essa trocas voluntárias. Isso de fato aconteça e crie valor. Mas eu acho que tem várias críticas nessa troca voluntária aí. Não, tem várias. O pessoal fala assim... Voluntário. Desde como que é voluntário se o cara vai morrer? Se eu preciso comer. Tá ligado? Se eu preciso comer. Deixa eu pôr episódio de críticas ao capitalismo. Então, eu tava pensando até, a gente pode fazer uma enquete no nosso Instagram para perguntar reais críticas ao capitalismo. Aí a gente pode ler e comentá-las aqui, enfim, discutir através legal. Por exemplo, ficou um negócio na minha cabeça que tu falou do cara que pra ganhar um salário mínimo, né, tem que produzir 1.500 pro cara poder pagar e ficar no 0 a 0. Mas aí pra valer a pena o cara teria que produzir 2.000. Sim. Pra ele poder pagar 1.500, pro cara poder receber 1.000. Então, tipo, essa produção a mais que ele faz não é um roubo dele? Isso daí é a tese do Marx, chamada de mais-valia. Pega. Só que aí, isso daí, o Marx, a gente tava conversando aqui antes de começar. Se você tiver ouvinte, se você tiver curiosidade de ler qualquer coisa sobre isso, pode entrar aí, coloca trabalho é um produto. No Brasil Escola, por exemplo, vai ter alguns textos lá. Você começa a ler e eles começam a explicar o porquê que eles acham que isso é uma exploração. Eles só falam que é uma exploração. Você vai ler um texto assim de tipo umas 3 páginas e se você estiver atento de fato no que ele tá falando, ele vai dar várias voltas e ele não vai provar pra você o porquê que é uma exploração. Ele vai falar que é uma exploração e pronto. Simples assim. Mas por que a mais-valia não é uma exploração? Eu dei uma pesquisada sobre isso pra poder não errar na hora de falar, né? Primeiro que as pessoas, elas desconsideram a questão do benefício que o
empreendedor ele cria para a sociedade? Não, porque antes do cara... Vamos pegar uma empresa comum, sabe? Ele teve que poupar aquele dinheiro, certo? Ninguém constrói uma empresa, sei lá, de 10 bilhões do nada, assim. Então, ou ele poupou esse dinheiro, ou ele colocou em risco, fazendo empréstimo. Ele colocou um risco ali de poder perder tudo. Aí, ele paga o salário do funcionário dele de R$1.500. O funcionário chega só R$1.000. Exato. Ele paga todo mês para aquele funcionário, desde o primeiro dia que o cara tá trabalhando. Só que esse empreendedor, ele só vai receber o dinheiro dele de fato depois que o produto estiver pronto e vendido. Depois que circular, né? Depois que circular. Nesse meio tempo pode ocorrer muitas coisas. O produto pode não virar, as pessoas podem não gostar. O produto pode explodir, sei lá, pode ter prejuízo. Da perda da parte do produto. E esse é um dos principais problemas que eu vejo no Mais Valia, que as pessoas criticam. Se o empresário ganha em cima do trabalhador, ele tá explorando. Tá, mas e se o empregador ganhou o salário de R$1.000 e o produto não foi vendido? Então é o trabalhador que tá explorando o empresário? Caralho, nunca pensei Ou nisso. foi um trabalho inútil, porque pensa bem, eu, Danilo Jeremias, tenho habilidade menos 17 pra arte, pra pintura. Sim. Eu posso passar o dia todo pintando um quadro. Posso querer vender Vale alguma coisa? Necessariamente, se eu quiser vendê-lo, vale alguma coisa? Não necessariamente. Sim ou não, mas talvez muito provavelmente que não. Porque eu sou pessimamente horrível. Então, tu disse então, se o cara não produziu o que ele deveria ter produzido dentro de uma empresa, ele tá simplesmente parasitando. A Mais ou ideia do menos. mais-valia necessariamente requer a ideia que o cara que faz o produto, ele determina o valor do produto, porque ele até pode falar, isso aqui custa R$2 a unidade. Mas aí você chega no mercado, aquele produto tá R$1,50. Sim, e esse é um dos outros problemas da teoria de mais-valia. Ele considera que o preço de um produto é determinado pelo quanto de trabalho que você gastou nele. Tipo assim, pensar numa ideia básica. Se você passar cavando um buraco no chão durante 3 dias, você vai conseguir vender esse buraco no chão? Complicado. Não sei. Não necessariamente. Trabalho do caralho, né? É um trabalho do caramba. É Você melhor passou 3 alguém dias pedir direto. pra eu fazer um buraco no lugar que ele queira do que eu Sim. abrir um buraco onde eu quiser e vender o buraco. Então, mas você concorda comigo então que o valor não está necessariamente ligado a quanto trabalho que você aplicou naquilo, mas sim o quanto de valor que a pessoa determina sobre o seu produto. Pode ser que o buraco seja num lugar inútil pra você, que vai comprar o meu buraco. Então, e aí? Ficou estranho isso. Ficou ótimo. Cortar essa parte, né? Eu vou pra introduzir o buraco do... Introduzindo o buraco do Edward. Então, vocês percebem que a questão do trabalho, o valor é subjetivo. Então, temos aí 2 problemas. Primeiro, o valor é subjetivo. Não tem como você determinar o preço de um produto através do trabalho dele. Então, e só nisso você já poderia refutar a mais-valia. A segunda forma é o que o Von Bawerk, ele falou da questão... Existe um problema básico aí, principalmente do ponto de vista financeiro, que os marxistas não consideram. A questão de preferência temporal. Como eu estava falando, o trabalhador ele recebe o salário hoje para a produção que vai estar vendida amanhã ou depois. Ele recebeu o valor presente. Então, naturalmente, se eu perguntar para vocês preferem R$100 hoje ou R$100 daqui a um ano? O que vocês geralmente vão responder? Eu quero agora, né? Você quer agora? Por quê? Daqui a que vem, um vai ano, que eu nem esteja aqui. você pode ter morrido, esses R$100 pode não valer nada, você não sabe o que vai acontecer. Isso é natural das pessoas. Geralmente as pessoas têm uma preferência temporal positiva, que é o quê? Eu quero agora. Quanto mais perto, melhor. Você só aceita não usar esse dinheiro, não receber agora, você falar, beleza, Danilo, em vez de eu te dar R$100, você prefere R$100 hoje ou R$1.000 daqui a um ano? Aí a coisa muda de figura. Aí você tipo, Pô, aí talvez vale mais a pena. Porque a sua preferência eu temporal... até esqueço desse negócio, eu lembro só no dia que ele me pagava. Muito melhor, né? teve um benefício a mais nisso. E é daí que vem um dos cálculos para você achar os juros. Então, quando o Marx pega e fala que o trabalhador ele é explorado, na verdade não. É natural que no valor presente ele receba um valor e no futuro aquele valor tenha um valor maior. Tipo, vamos pegar um celular. Mas até porque nesse raciocínio o contrário pode acontecer.
eu posso pagar meus empregados agora e meu produto mês que vem valer menos do que eles produziram. Sim. Isso é um problema totalmente seu. meu, não porque dos... você Agora tá não vou colocando reduzir risco. o salário de todo mundo porque o meu produto desvalorizou. Tem contrato, né, cara? Contrato, cara. E é isso que eles não enxergam. Então, Não, eles não enxergam o seu rolê, tipo, Não. se meu produto desvalorizar semana que vem, todo mundo semana que vem vai ter um salário desvalorizado. cara, é por isso que eu falo muito que a universidade brasileira, principalmente as universidades que ainda têm como matriz econômica o marxismo, tipo, universidade de economia, que ainda trabalham com o marxismo, é um atraso para a sociedade, porque não é tipo uma questão de ideologia, é uma questão científica. Lógica. Já tem um monte de trabalhos publicados que simplesmente não faz sentido aquela lógica. Ao que você atribui a galera defender isso, já que isso é tão amplamente, digamos, refutado, enfim, ou tem argumentos contra, argumentos bons, argumentos científicos, argumentos acadêmicos contra essa ideia de pano de fundo marxista da economia? É que, como toda ciência social, não existe o certo e errado. Justo. Objetivamente, não existe algo que não. Isso é certo, é diferente de você pegar uma física. Ou você errou, ou você não errou. O cálculo simples bateu assim. ou o cálculo tá certo ou tá errado. Uhum. Na ciência econômica, não. Porque a gente só teria a certeza absoluta daquilo se a gente provasse. Só que como é que você prova na sociedade? Tipo, eu vou pegar um Brasil e transformar o Brasil em socialismo e pegar um outro Brasil e deixar ele liberal. E a gente vê qual que vai funcionar mais. Mas não tem como fazer isso. Por exemplo, observar países que são mais ditos de primeiro mundo, ou países que já passaram por algo semelhante ao socialismo, comunismo, que seja, e eu falo, a galera que passou por isso deu ruim lá. A gente não pode pegar sempre, porque não são poucos, não é um país, tipo, não é só a Rússia você fazer isso que passou por um momento desse. Mas aí que vem o paradoxo da China. Sim, te peguei. Então, é totalmente possível você fazer isso, só que isso ainda contém limitações, né? Contém, mas como a gente não tem como fazer 2 Brasil socialista e um liberal, a gente pega pelo que tem, não? Mais ou menos, porque daí o cara vai falar, você nunca provou. Você não provou que deu errado. Tá dizendo que tá errado, tá parecendo que tá errado, tudo mostrou que tá errado, mas você não provou. Não era de verdade. Não foi o socialismo de verdade, não foi... essa é sempre a desculpa, não foi o proletariado de verdade. Marx. Isso, Cara, deturparam, né? Eu tenho uma dúvida. Ou perturbaram. Marx! Ei, Marx! E Marx acorda. Aplicando o salário mínimo nessa tua ideia aí do empreendedor, no caso... a lei do salário mínimo, às vezes, não tô falando todas, não beneficia o empreendedor, mesmo que o cara produza muito, tá na lei que se ele pagar R$1.000 tá de boa, então ele vai preferir pagar os 1.000 conto, que tá na lei já, do que realmente pagar o que ele produz, tipo 4, 5 mil, e o cara mesmo assim aceitar, porque ele não tem emprego, tá ligado? Ou um outro exemplo também, tipo, o carinha lá do supermercado vai querer pagar, sei lá, R$300 pro cara que vai repor a mercadoria na estante, porque, enfim, o trabalho dele é só botar o lata de milho na prateleira. Esse é o pra baixo, né? Se ele produz só R$300, isso. Tem que pagar 1.000 conto, é Agora foda. Eu vou ter que pagar R$1.000 pro cara que só vai lá e coloca a ervilha na prateleira. Não é um serviço de R$1.000. Toma 300 aí, fica de boa. Respondendo a pergunta do André, essa lógica simplesmente não faz sentido, porque hoje existem pessoas que recebem mais do que o salário mínimo. Por quê? Porque ela produz mais. Simples assim. Acaba tendo uma dicotomia que as pessoas veem, assim, que acha que só o empresário ele tem um poder sobre o empregador. Isso geralmente é de pessoas que nunca estiveram... Não sabe o que é um contrato. Não é nem uma questão de contrato, mas não sabe o que é uma empresa, um negócio. Cara, quando você tem um negócio, pode ser qualquer negócio pequeno, tá ligado? É extremamente custoso você demitir um funcionário e contratar outro. Não só custoso financeiramente, mas tipo... Cara, imagina eu tenho um restaurante. Aí o meu cozinheiro lá, ele me pediu um aumento ou ele vai se demitir. Cara, a maior parte dos meus clientes já gosta da comida desse cara. Se eu demitir ele pra contratar outro, pode ser que o outro não saiba cozinhar a batata do jeito que se sabe. Pode ser que o outro dê algum problema, seja de cunho... social, de comportamento, convivência e tal. Então, a incerteza é a pior coisa para o empreendedor. Então, tipo,
se você não aumentar meu salário, eu vou embora. Aí a pessoa fala, isso nunca vai acontecer. O empregado nunca tem esse poder sobre o patrão. Na verdade, se for um bom empregado, aquele serviço, produto do empregado, né, que é um serviço, ele é concorrido. Outras empresas, outras cozinhas, outros restaurantes vão querer, atrás do rolê. E quando, por exemplo, o empregado é gente descartável, tipo o cara da limpeza, recepcionista... Aí vai existir esse problema. Esse problema geralmente vai acontecer sempre com os trabalhos menos especializados. É o tipo de trabalho que qualquer pessoa pode fazer. Exato. Só que aí que tá, numa economia onde ela é mais livre e as pessoas valorizam a poupança, que daí a gente começa a entrar em outras coisas da economia. Rolê, né? O que faz de fato um salário ser alto? Por que um americano em média recebe mais que um brasileiro? Porque ele é produtivo. Mas não é que ele é mais produtivo porque ele é melhor. É porque a produtividade está necessariamente ligada à quantidade de capital naquela atividade. Vou explicar. Quanto dinheiro ele consegue fazer em menos tempo? Se numa fábrica de sapato aqui no Brasil, de acordo com as máquinas que tem, o brasileiro consegue fazer 3 sapatos, numa fábrica de sapato nos Estados Unidos, basicamente o mesmo sapato, pela quantidade de máquinas que tem lá, o funcionário consegue produzir 100. Quem que você acha que vai receber mais? Não, claro. Entendi. Então, a produtividade está diretamente ligada à acumulação de capital, que só vem através de poupança. Mas isso aí também não é uma crítica que eles fazem ao capitalismo, ao acúmulo de capital? Eles reclamam que o capital é extremamente concentrado na mão de algumas pessoas. E isso ele é a gênese da... desigualdade. Sim, e isso está errado. Por quê? Quando você começa a concentrar isso, existem aquela preferência temporal. Vão ter pessoas que preferem poupar. Você vai conhecer pessoas, por exemplo, na área onde eu trabalho, a maior parte das pessoas recebe o mesmo salário. Só que você consegue ver vidas completamente diferentes dentre essas pessoas. Alguns preferem viajar, outros preferem gastar o dinheiro em festa, outros preferem ter mais filhos e aí acaba gastando mais. Coisas desse tipo. Isso é natural. Então, como é que pessoas que recebem o mesmo salário não têm a mesma vida? Porque simplesmente preferência temporal. Eu prefiro poupar grande parte do que eu recebo. Tem pessoas que não, preferem gastar porque acham que amanhã vai morrer. Tá tudo certo. Então, uma forma bem fácil de você saber se a acumulação de capital é um problema é você pensar, se o Bill Gates hoje, ou não, é o Jeff Bezos, né, que é o mais rico do mundo, se ele fosse pro Zimbábue, que se não me engano é o país mais pobre do mundo atualmente, você vai concordar comigo que ia ter uma desigualdade gigantesca entre a fortuna do Jeff Bezos e do Zimbábue, certo? Aquele país ia piorar ou ia melhorar? E aí? Melhorar, talvez. Ele ia contratar a galera. Ele ia começar a criar empreendimentos naquele lugar. Mesmo que ele não criasse nada, que ele só consumisse. Não ia melhorar a situação daquele país? Então por que a desigualdade é ruim? Então, é porque eu acho que Já pensando no mais pobre de todos, tá? Não, mas eu acho que é no discurso do senso comum, quando a discussão sobre desigualdade, ela necessariamente ela está atrelada a condições de vidas mais pobres. Sim. Eles não, por exemplo, a gente tem uma noção que desigualdade é uma coisa e pobreza é outra. Exato. Não necessariamente desigualdade é igual a pobreza. Isso mas assim, no senso comum, na discussão diária da política brasileira, a desigualdade social tá ligada à pobreza. Não tem uma separação de semântica, episódio recomendado. Eu ia falar isso agora. O episódio que a gente falou sobre semântica é a raiz do problema daqui. Fala pro afegão médio, tá ligado? Tipo, a maior parte das pessoas sabe a diferença entre desigualdade e pobreza. Mas de acordo com o discurso, particularmente eu considero um discurso de propósito errado. Grande parte das pessoas conhecem a diferença. Será? Mas muito... Ou eu acho que eles repetem porque já tá viciado o debate. Eu acredito que as pessoas normais, sabe? O cara que não liga pra política, o cara que, tipo assim, não liga pra economia, cara, você não é obrigado a ligar sobre isso. Você não é obrigado a conhecer nada. Nada, inclusive. Você é obrigado a conhecer aquilo que você quer. Você não precisa saber a diferença entre isso. Só que pessoas que são intelectuais, que trabalham essas teorias, eles sabem a diferença entre desigualdade e pobreza. Só que eles preferem colocar as palavras parecidas.
em algum discurso ali ele fala que é desigualdade. E aí as pessoas, desigualdade e pobreza é a mesma coisa, né? Só que existe uma diferença consideravelmente grande nisso. Porque qual que é o problema da desigualdade entre mim e o André? Sei lá, ele recebe R$1.000 a mais do que eu. Tem uma desigualdade aí, mas nenhum dos dois é pobre. Então, eu tava pensando... Aliás, passei essa semana... Efeitos ao vivo. Passei a semana refletindo no seguinte rolê. Sobre a desigualdade. Vale mais as pessoas mais ricas de uma população, enfim, do país. As mais ricas ganham R$10.000 e os mais pobres ganham 1.000. Uma sociedade, digamos, capitalista, né? A gente vê, então, que o mais pobre ganha 1.000 e o mais rico ganha 10.000. Ou seja, a diferença 10 vezes, né? Ou numa sociedade em que o mais rico ganha 1.000 e o mais pobre ganha 100. Olha aí a diferença da pobreza. O mais pobre, no exemplo anterior, ganha 1.000. No outro, ele ganha 100. Isso, se você considerar, por exemplo, vamos supor que o exemplo 1... O exemplo 1 é o acúmulo de capital, né? Certo. Agora o exemplo 2 não, é uma economia mais planificada, né? Uma economia que, tipo, vamos tentar fazer igual para todo mundo. Então, sei lá, quando a gente pensa em economia planificada, a gente pensa que o Estado, o governo de alguma forma tá pegando aquela parte que o produto que o cara produziu a mais e tá distribuindo. Ou vendendo, enfim. Pode fazer o que ele quiser. O Estado, porque, enfim, de baixo pra cima a gente só recebe cacete. Em que sociedade você gostaria de viver? Onde o mais pobre recebe 1.000 e o mais rico 10.000? Ou onde o mais rico recebe 1.000 e o mais pobre 100? Tá ligado? Vai ver. Veja só aí, valoriza coisas diferentes. O que dá pra viver com R$100, o que dá pra viver com 1.000. Pois é. A discrepância, enfim. Pois é, tem que cair o questionamento. E entendendo a questão de que trabalho é uma questão de produto, aí a gente volta para a raiz do problema que a gente tava falando, né? De ser salário mínimo, ser bom ou ser ruim. Cara, invariavelmente o salário mínimo ele é regido por 2 leis. A primeira, oferta e demanda. Ou pode vir uma pessoa e falar, não, quero que todo mundo ganhe 10.000. Se você até agora não conseguiu entender direito o porquê que o salário mínimo é ruim, tenta colocar assim, vamos colocar o salário mínimo R$100.000 para cada um. Porque no final das contas, eu acho que uma melhor forma da gente explicar um pouco do salário mínimo é o mesmo rolê que a gente vem falando em outros episódios da precificação das coisas. Exatamente, tabelamento de preço. Isso, se a gente tabelar, congelar preço, isso tem um problema, que é, você não sabe o real valor daquele produto. Né, vocês, enfim, colocam um valor subjetivo lá, só que a gente perde se ele foi melhor produzido, se ele teve dificuldade, enfim. A variação natural que um produto tem ao ser produzido, ele se perde. E isso, para algum lugar, vai pesar. Ou o produtor vai estar ganhando muito mais, pode ser também, ou tá subvalorizado, ou ele tá, tipo, quase no limiar de tá... Trabalhando de graça. Trabalhando de graça. Então, era nisso que eu queria construir. Se, tipo, de nada. De nada. Obrigado. Se o trabalho, ele é um produto, conseguimos chegar nesse ponto, o fruto desse produto seria o salário, certo? Então, o salário, ele também deve ser regido da mesma forma que todos os produtos na economia. Livre no mercado. Significa que se você tabelar, como o Danilo disse, você vai criar distorções. Vamos pensar primeiro na distorção que você cria se você tabela esse preço muito para baixo. Se está muito barato. O que vai acontecer? Primeiro, começa a não valer a pena para o produtor. No caso, se a gente está falando de salário, se está muito barato o salário mínimo, pode ser que alguém que queira vender esse trabalho não queira mais, porque vai receber muito pouco. Ou pode acontecer com que mais pessoas venham oferecer esse tipo de serviço e fica extremamente oferta e demanda, fica muito mais oferta do que demanda, necessariamente esse produto tende a cair. Agora, se ele tabela muito para cima, o que acontece? Muitos trabalhadores vão querer ofertar esse trabalho, essa mão de obra. Se tem muita gente ofertando trabalho, o preço diminui. Justo. E necessariamente, se você colocou uma régua muito em cima, aquelas pessoas que não estão abaixo dessa régua vão ficar desempregadas. Isso é um dos principais motivos do desemprego natural no Brasil ser alto.
As pessoas, tipo, existe um conceito na economia que a gente chama de desemprego natural. É que mesmo quando a economia tá vamos dizer assim, tá em crescimento, existe um valor X. Não tem como você calcular isso, é impossível, mas existem estimativas que o desemprego natural no Brasil, se não me engano, é entre 9% e 10%. Sempre vai existir isso. Só que por que esse sempre vai existir é isso? Porque o salário mínimo, ele é um determinante. Se você diminuir o salário mínimo, você vai perceber que a taxa de desemprego natural vai diminuindo, até chegar a zero. Uma tendência natural, porque se não existe salário mínimo, você trabalha... Ela pode entrar em negativo? Não, né? Não faz sentido, né? Mais pessoas empregadas não faz sentido. Faz, sim. É que você não... falta Stalin pra você. Ah, tá, entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar aqui. Pseudo-intelectual mesmo. Pseudo-intelectual é foda. Ah, e aí tem ainda os sindicatos, né? Que ajuda nisso tudo ainda. Ah, ainda bem, né? Cara, e tipo, muita gente... Isso aí é importante falar, que muita gente acha que sindicato é bom. Na verdade, o sindicato só ajuda aqueles que estão dentro do sindicato. Eu falo isso agora. E tipo, não é nenhuma questão de explorar o dinheiro. É bom só pra aquele que tá lá dentro, né? Porque pra resto, ou a pessoa é iludida achando que o sindicato é um aporte de seguro ali dele. Não é, cara. Ou é um tobó. É tipo um conselho de classe? Quase. Ele funciona exatamente como um conselho de classe. Vamos imaginar que nós três aqui temos a mesma profissão. Sei lá, somos... Qual que é o sindicato mais forte aqui no Brasil? Acho que é dos metalúrgicos. Pode ser. Vamos supor que todos aqui somos metalúrgicos. O Danilo e o André já estão empregados e são sindicalistas. Eles trabalham, tipo, estão alistados no sindicato. Não sei como que é o nome disso. E eu não. Alistados? Inscritos, sei lá. Enfim. Registrados, isso. E eu não. Aí eles começam a pressionar o sindicato começa a pressionar a empresa e tabela que um metalúrgico tem que receber, no mínimo, 3 mil reais. Isso é excelente pros dois, que são sindicalizados. E eu que tô fora do mercado de trabalho, vou começar agora. Você se fodeu. Eu me ferrei, eu não vou conseguir emprego. E é isso que as pessoas não entendem. O sindicato, ele ajuda muito quem já está empregado. Agora, aquele que tá desempregado, filhão, tá na merda, nunca mais vai conseguir um emprego. Fica mais difícil. E se você aumenta o custo salarial, inevitavelmente, a gente tá conversando sobre isso. Se eu tenho 100 funcionários a R$1.000 cada um, vou gastar 100 mil reais. Só que agora, por lei, eu tenho que aumentar o salário para 2 mil reais. O que eu vou fazer? Vou demitir 50 funcionários. Vou criar a minha produção para 50 funcionários gastando a mesma coisa. Isso já aconteceu, as pessoas não enxergam isso. É o problema da precificação do serviço. De serviço, como qualquer outro produto, se você precificar, você cria um problema. O McDonald's, eu acho que foi em 2018, tinha uma lei, uma pressão para criar uma lei de um salário mínimo maior em determinado estado. Cria, que é a metade dos McDonald's que fecha, irmão. Não, ele chegou e falou assim, olha só, se vocês aumentarem a lei do salário mínimo, eu vou demitir 30 mil funcionários. Porque não tem como pagar. Simples assim. Eu não vou deixar de, tipo... porque outro problema, se o cara não demitir o funcionário, ele vai passar pro o preço final do produto, ou seja, o produto fica mais caro. Quem que consome os produtos? O consumidor. O próprio trabalhador. Ao mesmo tempo que o trabalhador ele é fornecedor, ele é consumidor também. Então, tipo, se eu produzo um carro e o carro ficou mais caro por causa do meu salário, meu padrão de vida não melhorou. Eu vou ganhar 100 reais a mais e o preço das coisas custam 100 reais a mais. Juro pra você, eu tinha o quê? 13 anos de idade. Aí eu tava conversando com a guria que fazia diarista lá. Isso ela é empregada lá em casa. Há 10 anos atrás. Aí ela falou assim que, cara, que pra ela não fazia sentido o aumento do salário mínimo porque todos os produtos subiam junto. Então, no final das contas, sim, a conta ia ficar do mesmo jeito. Tipo, o mercado, segundo ela, ia ficar... Isso, né? Ia subir igual. Meu salário ia subir, só que todos os produtos iam subir igual. Tipo, então não... E isso é o normal. Tipo, eu acho que o salário mínimo deveria acabar. Mas quando as pessoas falam, o salário mínimo devia subir acima da inflação, é a pior coisa que você pode fazer. Que é um crescimento... pinguim morre. Toda vez que alguém fala isso. Tá ali. Já lançou na cabeça já. Falei, caraca, não entendi. Porque quando você sobe o salário mínimo acima da inflação, significa que você tá dando um crescimento real pro salário mínimo. Então, isso tá tirando as pessoas... Tá colocando as pessoas abaixo do salário mínimo, tá ligado? Agora, quando você sobe no máximo na inflação, significa que, tipo, você não aumentou nem diminuiu. Você só manteve o mesmo salário.
Essa que é mais ou menos a lógica. Porque se a inflação aumentou 2%, eu vou aumentar o salário mínimo 2%, ficou igual estava no passado. Tudo igual. Claro que não é bem assim, mas... Cara, mas aí falando em inflação, a nota de 200 vai deflacionar as paradas? Ah, então, nota de R$200 é um assunto legal, né? Todo mundo tá começando a falar. Aí tem muitos problemas de pessoa que tá falando besteira aí no meio do rolê, né? Na verdade, também isso é bom, porque as pessoas entenderam que o dinheiro vai perdendo valor com o tempo, dinheiro, graças ao Estado. Papel, né? Cara, se já é um cu trocar uma nota de 100... Tu não vai trocar Você não dinheiro, percebeu tá que tá ficando mais fácil trocar nota de 100? Não, porque eu nunca saco dinheiro. Ah, tá. Como é que é? Por quê? Não, tipo, as coisas estão ficando mais caras a ponto de que, tipo, não é mais nossa, R$100, uau. Não, mas a justificação... Não sei se essa palavra existe. Justificativa? Isso, justificativa. Cara, você precisa mesmo daquele curso de português. Gramática, né? Realmente eu vou atrás desse rolê. A justificativa do governo é que a galera tá... Assim, só o pai do André mesmo. Que tá usando mais notas, mais dinheiro. Na verdade, não. O pessoal tá usando mais o dinheiro digital, digamos assim. Mais cartão do que nota. Então essa justificativa, ela é meio zoada, não é? Ou o que você acha como estudante de economia sobre essa nova nota? O porquê? Qual é o motivo real dela? Primeira pra coisa. assinar? Eu vi uma thread que era o real motivo é que o Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam assinar uma nota, né? Que vai ficar na assinatura deles. Ah, pra na ficar nota. com eles, né? Errado não tá. Eu ia querer muito criar uma nota. Eu acho que é pra só isso. por isso. Então, existem algumas justificativas, estava até na própria apresentação do Banco Central na hora de lançar, que uma das justificativas da nota de R$200 é o valor de face. O que é isso? A maior nota de valor de face que a gente tem custa R$100. Custava R$100. Isso equivalia a $16. Agora Não. vai ter 20... É isso mesmo, $16. Então, tipo, você vê das principais economias do mundo, não é que tem que existir, mas é legal que exista uma certa equivalência entre as maiores notas de face. Agora, com a nota de R$200, a nossa maior nota de face custaria $39. Isso é bom. Por que isso é bom? Cara, imagina um americano chega aqui para trocar 200. ele chega com $1.000. Caraca, ele vai receber tipo uma mala de dinheiro. Então é bizarro. Então é uma justificativa plausível. E outra, é melhor para os corruptos, que é menos volume de dinheiro, né? Também, isso ajuda. Uma outra justificativa do Banco Central. Com a questão, foi o que você falou, a maior parte do dinheiro hoje na economia não é em dinheiro espécie, é em dinheiro digital. Mas grande parte da população carente no Brasil não tem acesso à conta bancária. Tem uma estimativa que, se não me engano, 12% da população brasileira não tem acesso a uma conta bancária no Brasil. Isso é bastante coisa. Geralmente são as pessoas que recebem benefício assistencialista, sabe? Não é demérito. Estou falando que, tipo, geralmente são pessoas carentes que não conseguem um acesso. A primeira conta bancária, na maior parte dessas pessoas, foi uma conta bancária na Caixa, que é onde recebe o dinheiro. Só que o cara não está acostumado, ele não sabe o que é um cartão de débito. Ele só recebe o dinheiro lá, saca e sai pagando as contas dele. Quando você precisa aumentar a quantidade de dinheiro em espécie para fornecer o benefício do coronavírus, que são R$600, é um dinheiro considerável. Já facilita também. 3 notinhas ali dá conta, né? E com uma quantidade de pessoas maior recebendo, tipo, se não me engano, aumentou 2 ou 3 vezes a quantidade de pessoas que recebeu o Bolsa Família. Então, tipo, você aumentou a quantidade de pessoas e aumentou a quantidade de dinheiro. Geralmente essa galera costuma de papel. Sacar, né? Isso. Porque é tanto que a gente vê filas aí pra galera tentando sacar o dinheiro. Aumentou a quantidade de papel. Exatamente. Também. Então, a nota de R$200 é, na verdade, também uma, de certa forma, facilitação para essas pessoas. Você aumentou a quantidade de papel em circulação. Em vez de ter mais dinheiro digital, você diminui um pouco de digital e aumenta em papel. E isso é uma justificativa plausível também. Isso não é basicamente uma muleta pra tentar arrumar o problema que tá atual? Tipo, com certeza. Realmente ajuda R$200 porque muita gente e tal, pobreza. Só que o certo de verdade, assim, não seria... Acabar com o Estado? Notas com menor valor numérico que valessem mais. Exatamente.
Isso não acontece. Só que não acontece porque... Eu acho que ajudaria, sabe o quê? Notas de R$1,99. Não R$2. 1,99. Tanto de centavo que eu perdi, tá ligado? Nossa, Cada quase. um centavo que eu perdi. Só que aí que tá. A questão de ter um aumento do valor de face da nota é bom pelo simples fato que agora as pessoas estão começando a entender algo que já era nítido há muito tempo atrás. Você acha natural no futuro criar uma nota de R$500? Óbvio. Não só natural, como vai ser a tendência. Daqui 10 anos, no máximo. Se você vê assim, ó, uma nota de R$100 hoje equivale a uma nota de R$16 em 94. Eu vi. Quer dizer, não existe nota de 16, mas... Imagina que equivale. existisse. Se você tivesse R$16 em 94, hoje ele estaria valendo R$100. Ô, rapaz, Exato. por que eu não guardei aqueles R$2? Então, isso é uma coisa bizarra. Caraca, 26 anos você perder Não é 85% do valor do seu dinheiro é muita coisa. Muita coisa. Então, tipo, por que isso está acontecendo? As pessoas não conseguem enxergar que inflação não é uma questão de preço subindo. É uma questão de aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Não o dinheiro físico, mas o dinheiro digital, que é o principal, ele está aumentando muito. O governo ele usa a quantidade de dinheiro para pagar suas dívidas. Mas como vai ser essa nota de R$200? Eles vão pegar o equivalente em notas de 50 e 100 queimar pra substituir o valor de R$200 ou eles vão imprimir, Eu tipo, acho que é a mais mais. Eu acho dinheiro que é mais. em notas? É porque, tipo assim, se você olhar lá as diretrizes do Banco Central, ele tem estipulado uma taxa de juros e uma meta de inflação. O que significa a meta de inflação? Que eles vão Significa tentar, mas não vão que é conseguir. certeza que eles vão aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Eles só determinam o quanto que eles vão fazer isso. Tipo, eles vão falar lá, bom, eu quero... A meta, se não me engano, agora tá entre 4%. Eu acho que é 4%. É uma das maiores metas de inflação, inclusive, do mundo. A meta de inflação é 4%. Significa que, tipo, ele tem que variar perto daquilo. Então, se ele já tem uma meta de inflação, ele já sabe que ele vai aumentar a quantidade de dinheiro. Então ele pode aumentar nessas notas de R$200, tá ligado? Não vai fazer muita diferença se ele aumentar aqui ou no dinheiro digital. No caso, tu falou da nota de face lá, R$200 vai equivaler $35, 39, tu falou. $39. Mas se continuar o real perdendo valor pro dólar, daqui um tempo o R$200 também vai valer $16. Com certeza. E ligado? um dos problemas disso que o nosso dinheiro sempre perde pro dólar é porque a nossa taxa de... Câmbio. Não, a taxa de câmbio também, mas é tipo assim, a nossa taxa de inflação é o dobro da dos Estados Unidos. Então você vai concordar comigo que, tipo, se a gente começou R$1, $1, tudo bonitinho, beleza. Só que no ano seguinte, o meu R$1 vale 50 centavos e o $1 vale 75 centavos, já começou a ter uma diferença aí. Se essa diferença só vai sendo aumentada com o passar do tempo, inevitavelmente a gente vai ter um real muito desvalorizado. E você que votou no Bolsonaro achando que o dólar ia baixar? Como é que tá seus R$5 agora? Você aí, ouvinte. E você, ouvinte? Caralho. Cara... É você ouvindo, tô falando de você. não, mas com certeza, pra mim eu não esperava que ia baixar, mas assim... Não esperava que ia subir essa caralha toda, né? Então, só que aí que tá. Tem uma questão que, tipo... Do ponto de vista do Banco Central, ele não tá fazendo tudo errado. Com exceção da taxa de juros tão baixa assim. Isso colocando o chapéu estatista, claro, né? Como salvar o Brasil, Isso. como salvar o Estado do Brasil. Exatamente. Via Estado. Porque se você coloca via uma taxa Estado. de juros muito baixa, as pessoas começam a sair do Brasil. Porque não vale a pena você comprar, investir aqui. Aí o balanço de pagamentos, inclusive eu fiz um vídeo recentemente, chama O Dólar Subiu... E agora? Não, até onde vai o preço do dólar, que fala exatamente sobre isso. Que, tipo, existe o balanço de pagamento que, se a taxa de juros aqui tá muito baixa, existe uma tendência das pessoas saírem do Brasil com esse dinheiro. Mas aí o pessoal não tem um incentivo de começar a investir muito, já que a taxa de juros tá baixa. Existe esse incentivo errado, porque você começa a se endividar, né? As pessoas não pouparam, não era uma preferência temporal delas. Olha aí. As pessoas Tudo simplesmente se encaixa. começaram a gastar mais. Mas isso também tem uma limitação. Qual? Produtividade e capital acumulado. Se as pessoas não poupam dinheiro aqui no Brasil, vamos supor que todo mundo só guarde 5% do seu salário. Vamos supor que isso aconteça aqui no Brasil. É muito. Mas vamos supor que aconteça. Você tende a ter que a poupança, ela vai gerar empréstimos. O empréstimo gera a taxa de juros. Beleza. Então tem uma taxa de juros e uma quantidade de empréstimo para quem quiser produzir alguma coisa.
fazer alguma empresa, enfim. E aí, com a taxa de juros baixa, mais pessoas pegam empréstimos, fazem essas produções. Agora, se essa taxa de juros está baixa de forma artificial, Não significa tem que não dinheiro lá. tinha Você dinheiro lá. promete que vai fazer um vídeo sobre isso? Prometo. Obrigado. É, Que já pra mim já foi aqui. sério? Tô olhando então pra eu nem você vou continuar. aqui. Se tu Continua tá, que tá alguém assim. vai voltar a escutar de novo, inclusive eu. Ah, tá. Então, beleza. Se esse desenho. dinheiro, ele não existe, porque ninguém poupou. Aqui no Brasil ninguém poupa. Então, só que a taxa de juros está baixa, o Estado vai ter que fornecer isso através de quê? Imprimir? Imprimir. Não imprimir em si, né? Porque é dinheiro digital, ele digita lá no computador dele, pronto, agora tem esse dinheiro. Ou seja, vai aumentar a inflação. Teoricamente, as pessoas gastando aquele dinheiro é bom. Só que... Que vai circular o resto que foi Isso. expresso. Só que em qualquer momento em que o governo tiver que falar, cara, a inflação tá muito alta, eu preciso aumentar a taxa de juros para controlar essa inflação, metade das empresas que foram criadas, elas Tchau. quebram. Porque elas não Ou eram não, porque o sustentáveis. Estado vai lá imprimir mais. E isso se torna um ciclo. Aí as pessoas pegam e falam assim, não, mas economia, ela vive em ciclos. Sim, ela vive em ciclos, mas não era pra viver nessa merda de ciclo que a gente vive. Ciclo De, tipo, merda. Não nesse, caralho. Não, tipo, é uma coisa natural da economia, tudo que cresce tem uma correção e continua a crescer, é uma coisa natural. Só que, tipo, o que geralmente acontece nas economias? Tem um crescimento de uns 3 anos, depois um destroçamento geral e depois volta a crescer. Só que esse destroçamento fez voltar pra estaca anterior Inicial. ou até menos Corolho. e volta a crescer de novo. Por quê? Não parou no meio, né? Não, porque ficou nesse ciclo. A gente imprime dinheiro para as pessoas gastarem mais. Elas se Isso cria endividam. inflação. As pessoas se endividam, Subimos a inflação, taxa. Subimos a taxa para diminuir a inflação. As pessoas As quebram. pessoas quebram. Eu A gente imprimo imprime dinheiro. dinheiro para salvar elas e ter mais movimentação da economia e fica nessa merda. Pá, pá, A pá. história do mundo por Edward Miranda. Essa história. É a história A econômica história do mundo. econômica e moderna por Edward Miranda. É bem frustrante você explicar Fazer isso, um cara. livro com 2 páginas. Essa é a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Quando vocês ouvirem isso, é Essa que tu exatamente acabou de isso. falar? É. Tá, Basicamente, agora desse bem rolê resumido, de R$200, só eu que imaginei que a nota vai ser maior que de 100 e não vai caber na carteira. Ah, que tu disse que o tamanho físico dela vai ser grande. Quer dizer, que proporcionalmente as notas do Brasil, Elas vão cada aumentando, uma, né? cada uma É aumenta verdade. o respectivo valor. A verdade. nota de 200 vai ser um problema. Caraca, não tinha pensado nisso, velho. Isso vai ser um Não problema. vai caber na carteira, viado. E Caraca, agora? olha só, vai ajudar os produtores de carteira. Abram Stonks. empresas de carteira. Já se prepara aí, galera. Carteira vai virar um panfleto, assim, tá ligado? Não, mas existe uma coisa boa nessa nova moeda. Não vamos falar só de coisa ruim, né? Existe uma tendência natural de que o dinheiro físico ele é mais difícil de ser controlado pelo Estado. Ele não é impossível, mas é mais difícil. Sim. Enquanto a gente vê na China, por exemplo, uma tendência natural a tirar os dinheiros físicos e colocar só no somente cartão. dinheiro no cartão, porque você consegue monitorar Tua em face. tempo real Não, e no cartão no sentido que, tipo, o mesmo cartão que você vai gastar, porque né, lá tem um banco só. É o que tá o seu registro, tudo teu. Sim. Tá o seu CPF, enfim, o que é respectivamente Eles o- têm um o que sistema, você- inclusive, de tipo fazer uma análise social da pessoa. Se a pessoa fez alguma crítica ao governo, ela fica numa casta inferior, ela não consegue todo tipo de empréstimo, ela não consegue pegar todo tipo de passagem aérea. As promoções não são as mesmas. Isso. Aí você percebe um certo tipo de controle. Um certo tipo, um pouquinho. É, não pouquíssimo. muito, assim, só. É, só o básico que a gente precisa ali. Agora, quando você tem uma nota de face grande, significa que as pessoas tendem a ter controle. uma certa Um pouco maior. poupança em dinheiro maior. Isso acontece muito com a Suíça. A Suíça, os juros, na maior parte, em grande parte, assim, dependendo do tempo que você escolhe para investir, é juros negativo. O juros real. Então, tipo, os caras preferem, em vez de eu poupar e colocar no banco, eu vou poupar e deixar o dinheiro guardado aqui. No deles, eles têm 1.000 francos suíços, né? Ah, não Eles é têm- euro. Não é ouro. O maior que eles têm é de 1.000. Então, tipo, é mais fácil pra eles poupar desse ponto de vista. Fica um pouco mais livre do que ter um dinheiro digital. É, pensando no Brasil, se tu guardasse 100 reais em Hoje nota, você estaria na merda. daqui um ano ia valer 50. Não, nem tanto. Não. 80. Não. 85. Não chega. Não, as últimas inflações que deu aí anual, agora a nossa inflação acumulada tá em 3%, se não me engano, 2,77. Daqui 10 anos então. Ela tem que ficar abaixo de 4.
A meta é entre 4 e 6, é porque tem sempre o range ali, né? É 4, mas pode ir até 6. Pode até ser. Já falei. Entendi. Enfim. Ou seja, se você guardar esses R$100 no final do ano, 6% a menos, ele vai valer R$94. Parabéns, ficou mais pobre. Por isso, usem Bitcoin, gente. Caralho, Cara, criptomoedas é a melhor coisa da vida, porque não tem nenhum otário que vai lá e fica digitando o valor que ele quiser. E ouro? Ouro também, só Ouro que o também. ouro, ele ainda é muito controlado pelos governos também. Você consegue ter ouro físico em casa, só que, por exemplo, aqui no Brasil existe aquela coisa de curso Garimpo. forçado da moeda. Mentira. Não, curso forçado da moeda. Tem que usar real. Você tem que usar real. Então, Eu tipo, não posso pagar em ouro. Chegar ali no mercado, toma essa barrinha aí. Na verdade, se o cara se aceitar, o cara pode. aceitar, você pode, só que vai ser ilegal. Não, É uma compra ilegal. O cara do caixa não, eu compro de você. É, não, mas isso mesmo. Só que, tipo, pela lei, se você chegar assim, você tem um negócio, fala, não, a partir de agora eu não vou receber mais esse real, esse dinheiro desvalorizado. Eu quero dólar, ou quero ouro, ou eu quero Bitcoin. Se eu chegar querendo comprar de você e falar, não, eu vou pagar com real, você não, eu não aceito real, eu posso chamar a polícia. Você está cometendo uma contravenção contra a economia brasileira. Você não está aceitando o dinheiro que o Estado... É crime? É uma contravenção, não é crime. É diferente do ponto de vista jurídico lá. Mas, tipo, você é obrigado a aceitar o dinheiro que eu desvalorizo porque eu quero, tá ligado? É tipo assim... Caralho. Isso sim é um relacionamento abusivo. É isso, senhoras e senhores, para o episódio de hoje. Já deu bastante tempo Por hoje já, né? só deu 1 hora. Não, tá bom. Hoje tá bom. Tá Falamos bom. até de Uau. muita coisa. Então dá tchau aí, André. Até mais, galera. Semana que vem estamos de volta. Para conhecer um pouco do seu trabalho nas social medias, Eduardo Mirandias. Mirandias. Semeconomicase.com é um site que eu coloco artigos de conteúdo econômico lá. Tem também o canal no YouTube que se chama Sem Economic Case. Eu faço vídeos animados com os temas econômicos meio complexos assim. Em vez de você não entender tudo, eu coloco em vidinho tudo animadinho, tudo mais fácil. O Danilo entender. Pro Danilo entender ali, eu vou fazer um vídeo pra verdade. você, Danilo, Obrigado. ficar tranquilo. Me cita, por favor. E também... Ah, meu amigo Danilo, foi ideia do meu amigo Danilo esse Ah, vídeo. sim, pode deixar. Obrigado. E também... Ah, me coloca lá pra me seguir, que você já sabe. Ah, tá, Arroba. beleza. E também tem o meu Instagram, @eu_edwardsmiranda. Lá eu posto quase todo dia e assuntos mais rápidos assim, só pra você ter uma noção de alguns insights econômicos. É isso. Muito bom. Pra quem quiser me seguir, @Danilo Jeremia. Por que alguém Esse faria foi mais isso, um episódio do Pra Ser Sincero e até a próxima. Eu vou te cortar. Vou te cortar.